E Neemias, quando ele soube das notícias de como estava aquele povo, lá você vai ver isso no capítulo 1 de Neemias, depois você pode ler com calma, ele diz a palavra que ele chorou. Neemias chorou, Neemias se doeu, se condoeu com a realidade do seu povo. A realidade que aquele povo, o povo dele, o povo que ele fazia parte, estava vivendo naqueles dias. E aí ele orou. E quando Neemias ora, ele pede direcionamento a Deus. Muitas vezes nós precisamos pedir, ter esse momento, né, do choro. Quantas vezes nós estamos vivendo, vamos trazer agora para o nosso negócio, empreendedoras, vamos trazer agora para o nosso empreendedorismo, para o nosso trabalho na empresa, na nossa loja física, loja online, o nosso serviço prestado. Quantas vezes os nossos muros, a nossa vida, a nossa empresa, a nossa família, ela está passando por dificuldades, como se os nossos muros tivessem sido derrubados, queimados, como se nós tivéssemos sido atacados. Neemias aqui, ele chorou. Neemias aqui, ele teve um tempo para meditar, para se entregar. Sabe, as dores de empreender, as dores de ser mãe, as dores de ser mãe e empreender, as dores de ser um pai e empreender, as dores de que ser um homem, né? O Bruno entrou aqui, de ser um homem e ter que dar conta de tudo, porque a sociedade nos cobra, porque é o papel. Olha quantas dores nós trazemos. Muitas de nós temos problemas dentro do nosso lar, mas temos que nos fazer fortes diante do nosso trabalho. Muitas vezes os nossos muros estão derrubados, queimados. Nossa cidade foi saqueada. Os nossos sonhos foram saqueados. Neemias chorou, sim. Neemias chorou. E nós também choramos. Nós podemos chorar. Quem disse que nós não podemos chorar? Quem disse que nós não podemos nos lamentar? Nós podemos. O que nós não podemos é permanecer nesse estado. Mas a vulnerabilidade, ela faz parte da nossa jornada. A resiliência precisa fazer parte da nossa jornada. O que é ser resiliente? Ser resiliente é você se refazer após uma situação, após uma tragédia, após uma enchente, como nós temos vivido nesses últimos dias. Quantas pessoas perderam suas coisas? Quantas pessoas foram pegas de surpresas dentro dos seus lares e perderam equipamentos de trabalho? Mas resiliência nos faz andar mais uma milha. Perseverar nos faz andar mais uma milha. E isso é para todos. Não estamos livres, não somos super-heróis. E Neemias, ele vem trazer isso. Então Neemias, ele consegue, através do rei no qual ele servia, ele era o copeiro do rei, e ele conseguiu entrar na presença do rei. E ele estava com um semblante triste quando ele entrou na presença do rei, porque ele estava sofrendo. Neemias não escondeu o que ele estava sentindo. Muitas vezes nós queremos esconder das pessoas ou de nós mesmos aquilo que nós estamos vivendo e sentindo dentro do lar, no nosso negócio, na nossa parentela, no nosso corpo físico, saúde. A gente recebe uma notícia e muitas vezes a gente quer se fazer de forte. Neemias entrou na presença do rei e o rei percebeu o semblante dele. E o rei perguntou o que estava acontecendo. E ele falou para o rei o que estava acontecendo com o seu povo, o que estava entristecendo o seu coração. E o rei perguntou o que ele queria e ele disse que queria ir lá ajudar o seu povo. E ele teve a liberdade para estar fazendo isso. E Neemias chega lá na sua cidade para reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém. E Neemias, ele começa
a construir. Primeiro ele convoca o povo. Primeiro ele leva uma palavra de motivação. Primeiro ele precisa, não só uma palavra de motivação, mas isso acontece com a gente. Você que tem funcionários ou são os seus parentes, né? Marido, filhos que te ajudam, a sua rede de apoio. Antes de você externar isso para o seu público, você precisa contagiar aqueles que estão à sua volta. Para quê? Para quê, Sandra? Para que eles vistam a sua camisa. Para que eles vistam a camisa do seu negócio. Para que eles vistam a camisa das suas ideias, dos seus planos. Então você precisa vender aquela ideia. Vamos falar de vendas, né? A Sheila Muniz está aqui. A gente precisa vender a ideia. A gente precisa usar palavras persuasivas. A gente precisa se expressar e mostrar a importância de levar adiante aquilo ali. De levar adiante aquela ideia, aquele objetivo, aquele propósito, aquele sonho. Neemias, ele foi de um em um falar que ele estava ali para reconstruir os muros. Mas ele não conseguiria fazer isso sozinho. Neemias sabia disso. Então ele teve que ir vendendo aquela ideia. Vendendo a ideia de que juntos nós somos mais fortes, nós vamos conseguir, o nosso Deus está à nossa frente, existe um propósito, existe um plano, não desistam, não se entreguem, vamos fazer, é a nossa casa, é a nossa cidade, é o nosso reino. E muitas vezes nós precisamos estar vendendo a nossa ideia para poder seguir no nosso ramo, na nossa jornada. E nem sempre as pessoas vão acreditar. E muitas vezes será árdua essa jornada de vender a ideia. Mas é preciso. E aí, quando já tinha um grupo, eles começaram a reconstruir. Você pode ver isso no capítulo 3. No capítulo 3, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver isso. E quando chega no capítulo 4, que é o capítulo que eu li, dos versículos de 1 a 6, eles estão ali, né, já no andamento da obra, no processo, sabe? Acordando cedo, era uma colher de pedreiro ali na mão, jogando a massa e a arma na outra mão para se defender dos possíveis inimigos. E é assim a nossa vida. Sabe, mexendo um bolo e armada para aquilo que pode vir, fazendo o seu crochê e mais atenta ali ao que você pode sofrer, o que a sua casa pode ser atingida, a sua família, a sua vida, e é o tempo inteiro assim. E aqui nós vemos no capítulo 4, o que acontece aqui no capítulo 4? Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Quem é Sambalate e Tobias aqui, gente, na história? Contextualizando para os nossos dias. São aquelas pessoas, são os curiosos, os espectadores da nossa vida, que muitas vezes estão vendo a movimentação da sua vida, da sua casa, dos seus planos, dos seus propósitos, e estão ali se perguntando, mas o que a fulana está fazendo? O que ela está fazendo? Será que ela não enxerga que não vai dar conta? Olha o que eles falaram. Eles falavam entre eles, mas Neemias e o povo, eles ouviam, porque eles estavam ali espreitando de perto. E eles dizem, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Olha, pessoas torcendo contra. Você não tem pessoas torcendo contra? E se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Quantas vezes não riram daquilo que você falou que estaria fazendo? Daquilo que você decidiu fazer? Quantas vezes não riram de você? Permite-se-lhes isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia,
Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Olha isso. Pessoas que tentam plantar dúvidas sobre a sua vida, sobre a sua capacidade, sobre a sua força, sobre a sua determinação. Palavras que são lançadas muitas vezes e que não foi o caso aqui de Neemias, mas muitas vezes nós damos espaço, nós damos ouvido ao que as pessoas estão falando de nós e dos nossos sonhos, do nosso trabalho, do nosso empreendedorismo, daquilo que nós colocamos a mão para fazer. Muitas vezes nós damos atenção a isso. Eu quero te despertar nessa manhã para que você fique atento a essas palavras, não para se intimidar com elas, mas para ignorá-las. E olha o que acontece mais aqui, ó. Estava com ele Tobias, o amonita, disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra, torcendo contra. Pessoas que torcem contra você. Pessoas que estão ali, ainda que ela levante cedo, faça o seu trabalho, venda, divulgue, estude, planeje, ainda virá uma raposa e derribará o seu muro de pedra. Torcer contra. Existem pessoas que torcem contra você. Neemias viveu isso. O povo de Deus viveu isso. O povo de Deus ouvia esse deboche, ouvia esse descaso. E nós ouvimos. Quantas vezes eu ouvi de pessoas duvidando, mas isso dá dinheiro mesmo? Desenvolvimento pessoal dá dinheiro? Você vai conseguir viver? E eu ouvi isso dentro da minha parentela. Você vai conseguir viver do que isso traz? Como que você vai conseguir viver com desenvolvimento pessoal? Do desenvolvimento pessoal. Pessoas duvidando da sua capacidade. Pessoas duvidando, como faziam com Jesus. Pode algo bom sair de Nazaré? Saiu Jesus. Pode algo bom sair de Cabuçu? Cabuçu? Nova Iguaçu? Rio de Janeiro? Baixada Fluminense? Pode algo bom sair de Madureira? Pode algo bom sair de Auschwitz, de Caxias, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Anchieta, Engenheiro Pedreira? Pode algo bom sair da Baixada Fluminense? Eu já ouvi muito isso. Muito. Muito. Pode algo bom sair de Queimados? Quantas vezes eu ouvi. Onde você mora, Sandra? Ah, eu moro em Cabuçu. Caramba! Lá onde Judas perdeu as botas, lá onde o vento faz a curva. Caramba, terra de Marlboro, terra de ninguém. Terra de ninguém. E sabe o que era o pior disso tudo? Que naquela época em que eu ouvia todas essas crenças, que são crenças, é um programa, tá? Que é instalado na sua cabeça, tá? É um programa, é um drive instalado na sua cabeça, que para você instalar outro, você tem que tirar esse. Antes do desenvolvimento pessoal passar pela minha vida, ou eu passar pelo desenvolvimento pessoal, eu concordava. Eu ria do lugar onde eu morava, concordando com as pessoas de que realmente não poderia sair nada de bom de Cabuçu. Eu concordava, sem perceber. Quando eu ria, ou eu falava, moro em Cabuçu, né? Não sei o que, né? E eu falava isso, eu estava
inconscientemente concordando com essas pessoas que de alguma forma estavam como Tobias e Sambalate, Sambalate e Tobias na minha vida. Não permita que pessoas falem de você. Porque você precisa saber quem você é. Neemias sabia quem ele era. Neemias sabia que ele tinha sido chamado para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele tinha um propósito. E o propósito dele era maior do que as palavras que saíam da boca de Sambalate e Tobias. Palavras de deboche, palavras de crítica, palavras torcendo para que Neemias desistisse, para que eles fossem atingidos com aquela palavra. Quantas vezes você recebe uma palavra negativa e ela entra no seu coração como uma flecha, como uma seta, na verdade, como uma seta, e fere o seu coração, fere o seu espírito, fere a sua alma e automaticamente, com o passar do tempo, o seu corpo adoece. Então fique atento. No versículo 6, aí, no versículo 4, Neemias faz uma oração. Sandra, como eu vou combater essas pessoas que falam de mim, que duvidam de mim, do meu sonho, daquilo que eu estou fazendo agora? Porque antes me conheciam trabalhando lá no aeroporto, vendendo marcas importadas. Eu era perfumista de uma multinacional, vendia e dava, né, uma consultoria. Venda é uma consultoria, e nós falávamos dos produtos da Chanel, Christian Dior, Lancôme, Yves Saint Laurent, Clinique, Armani, Ralph Lauren, Marc Jacobs, L'Occitane, né? Aqui a minha parceira aqui comigo. Quantas vezes nós ali estávamos vendendo, dando consultoria dos produtos maravilhosos, mas eu ouvia, em algum momento do dia, uma piada sobre onde eu morava, e eu aceitava. Eu dava liberdade para essas pessoas falarem. Eu dava legalidade para zoarem, para falarem, para duvidarem. E hoje, trabalhando com desenvolvimento pessoal, ainda ouço algumas pessoas perguntando: mas dá dinheiro? Você vai conseguir se manter? Você vai conseguir se manter nessa área que você escolheu? Você trocou o certo pelo duvidoso? Quantas vezes? Mas olha o que Neemias fez. Ele falou o seguinte: ele não perdeu tempo com quem estava falando dele. Ele se direcionou a quem poderia mudar aquilo ali. E ele falou: ouve, ó nosso Deus, conversando com Deus, pois estamos sendo desprezados. Senhor, ouve isso. Nós estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, Neemias falando, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Não perca o ânimo, não perca o foco, não perca o propósito, não troque o seu propósito por propostas. Não deixe de cumprir o seu chamado, aquilo do qual Deus te chamou para fazer. Não dê ouvidos às pessoas, os Sambalates, os Tobias que estarão às espreitas, falando o que querem, porque não entendem o seu chamado, não entendem o seu propósito. E olha aqui no versículo 7.
Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante. Então, olha só, os curiosos, aqueles que estavam torcendo contra a restauração do muro de Jerusalém, no qual Neemias estava liderando, eles começaram a ouvir que eles não paravam, que ia adiante e que já se começavam a fechar as brechas. Ficaram sobremodo irados. Quantas pessoas estão iradas pelo teu progresso? Sandra, mas eu nem cheguei aonde eu queria, eu nem cheguei aonde a minha meta final, aonde eu coloquei lá, eu fiz o meu mural da vida extraordinária, eu ainda não alcancei. Mas deixa eu falar uma coisa para você, você está no processo e você não parou. E você, com a sua constância, persistência, existem pessoas que estão iradas porque você não desiste. Você não desiste, você está fechando todas as brechas. Que brechas são essas, Sandra? As brechas em que o inimigo entra na sua casa, no seu corpo, na sua saúde, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, nas suas emoções, no seu intelecto, na sua parentela. Você está fechando as brechas. Fecha essas brechas, não deixa brechas, porque ele está irado. Que problema dele? Ele vai ficar irado, porque você vai conseguir, você não vai desistir. E ficaram sobremodos irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar a confusão ali. Inconformados, eles irão se juntar e tentar instalar a confusão na sua mente, na sua casa, no seu negócio, criar dúvidas. Neemias viveu isso. Por que nós não vivemos isso, né? Neemias viveu. Isso acontece com a gente. Porém, nós, olha aqui o que Neemias fala, porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, Neemias soube que eles estavam armando para atacar. Juntaram-se vários povos contra Jerusalém. E eles combinaram de atacar Jerusalém, que os muros ainda não estavam totalmente fechados. Mas Neemias ouviu falar. E o que Neemias fez? Oramos ao nosso Deus. Primeiro, orar ao nosso Deus. E como proteção, presta atenção. Orar e agir. Orar e agir. Orar e agir. Eles oraram ao nosso Deus. E como proteção, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Neemias orou, mas agiu. Pegou guardas e colocaram guardas revezando dia e noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Existe um plano. Existe um plano para te derrubar. Você sabia disso? Assim como existe um propósito na sua vida, uma promessa na sua vida, existe um plano elaborado para te derrubar. Nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. O que o inimigo quer? Matar, roubar e destruir. Aqui, ele queria cessar a obra. Cessar a obra. Existem pessoas que estão sendo motivadas, está sendo injetado nelas um pensamento de querer destruir os seus sonhos.
quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Sabe o que aconteceu aqui? Eles nem chegaram a lutar. Quando o inimigo soube que eles já tinham se preparado, eles já estavam prontos para enfrentá-lo, o inimigo recuou. O inimigo recua quando você se coloca na posição. E o que eles fizeram aqui? Voltaram seus olhos para o muro, para o que interessa. Focar naquilo que importa, porque tudo que você foca expande. Tudo que você foca expande. Se você focar no problema, no inimigo, e permanecer o seu olhar ali, você vai esquecer de fazer aquilo que realmente importa. O que importava para aquele povo naquele momento? Reconstruir os muros. Reconstruir os muros. Então, nós precisamos aprender que no nosso negócio, na nossa casa, na nossa parentela, na nossa vida como um todo, nós vamos apagar alguns incêndios. Nós vamos ter que nos armar de armas, armaduras, de ferramentas para combater o inimigo. Mas o nosso alvo não pode ser o inimigo. O nosso alvo é o propósito. Porque quando eu tiro o meu olhar do propósito e olho para o inimigo, eu deixo de cumprir o propósito. Neemias orou e agiu. Então nós devemos orar e agir. Orar e agir. Senhor, eu vou. Senhor, eu vou. Olha o que eles estão fazendo. Mas eu preciso da sua ajuda. No versículo 15 diz assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus tinha frustrado, o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Sabe o que isso nos mostra? A vida é um jogo. Você concorda comigo que a vida é um jogo? E todo jogo precisa de uma tática? Todo jogo precisa de uma estratégia? Você quer entrar no jogo, mas não tem estratégia? Pensa comigo. Pensa num jogo de futebol. 2 times, 11 jogadores de cada lado. Mas quando a gente entra, quando a gente inicia lá, quando nós estamos assistindo, né, o futebol, eu gosto muito de futebol. Quando a gente assiste, aí nós vamos ver a escalação de cada time. E cada técnico, ele tem a liberdade para montar o seu time, a forma tática do seu time. E uns colocam 1-3-4-3, sei lá, mais ou menos isso. Outros colocam 4-4-3, mais ou menos isso, tá, gente? Não sei nem se vai dar 11. Mas geralmente é assim. Existe uma diferença, preste atenção, começa a prestar atenção quando os times eles entram e vem ali a escalação e o técnico ele tem a liberdade, não, eu vou colocar 4 na defesa, eu vou colocar 3 no ataque, não, eu vou colocar só 2 no ataque e vou colocar 4-4 e mais o goleiro. Então é tática, gente. É tática, a vida, o nosso negócio, a nossa casa, a nossa família. A gente precisa entrar no jogo, né? A vida é um jogo. Guarda essa frase. A vida é um jogo. E eu, Sandra, preciso ter a minha tática de jogo. Neemias criou a tática dele de jogo. Olha, ele estava prestes a ser atacado por vários povos.
uma covardia. Eles se juntaram contra Jerusalém, contra o povo de Israel. E eles estavam ocupados, querendo ali, correndo com a obra, reconstruindo os muros de Jerusalém, porque os muros naquela época representavam, os muros que cercavam a cidade, representavam proteção, ajudava na proteção. Então, ali, enquanto os ataques estavam ali ainda próximo ao muro, eles tinham tempo para se organizarem e ganharem ali e não permitirem que fossem invadidos. Eles estavam reconstruindo aquele muro. E Neemias criou uma tática. Olha a tática de Neemias. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra. Metade. Então vamos lá, meu time vai entrar agora em campo. Vamos embora, o time de Neemias, o time do povo de Deus. Metade está na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás deles, os chefes, líderes, por trás deles, de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, uma das mãos, colher de pedreiro, fechando as brechas, passando ali a massa. E cadê? Peraí. Fazia a obra e com a outra segurava a arma. Uau! Então pensa comigo, vou pegar aqui um grampeador, com uma mão o grampeador, com a outra a tesoura, a minha arma. Então aqui eu fecho as brechas, aqui eu ataco. Não vem não. Não vem não. Era assim, gente. E a gente quer moleza? Não vai ser fácil. Não foi fácil para ninguém. É desafio. A vida é um jogo. A vida é um jogo. Disse eu aos nobres, aos magistrados e o resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. É fazer aquilo que precisa ser feito. E aquilo que não dá para fazer, aqui o nosso Deus pelejará por nós. Faça o que você tem que fazer. Aquilo que foge ao seu alcance, às suas forças, pode ter certeza que o Senhor vai fazer por você. Assim, versículo 21, assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Gente, eles trabalhavam dia e noite. Uma hora estavam guerreando à espreita, em outra hora eles estavam na obra. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Sabe o que isso quer dizer? Constância. Persistência. O quanto você tem sido constante e persistente, focada no seu chamado, no seu propósito, no seu negócio. O quanto você tem feito. Você tem ido para a guerra do seu negócio com estratégias, colocado Deus à frente daquilo que você não consegue fazer com as próprias mãos.